Prosseguindo com a proposta de compartilhar um pouco do material do Clube Volvo com os amigos de coleção, descrevo neste vídeo a frota de uma extinta empresa de ônibus, conhecida mais do pessoal, os veteranos, vamos dizer assim, o pessoal da minha época, Aviação Anhanguera de Itu, que foi extinta por volta do ano de 1984. Portanto, a nova geração não chegou a conhecer a empresa, conheceram já quando era Vale do Tietê, que ficou com as linhas, e os primeiros carros também da frota da Vale do Tietê eram os carros mais novos da aviação Anhanguera. E é isso que eu vou colocar para vocês. Na época eu anotava as frotas que faziam a região de São Paulo, Jundiaí e Campinas. Tenho todo esse material arquivado, digitei alguns anos atrás, porque estava tudo em cadernos, tudo escrito a caneta. Digitei o material e vou passar para vocês a frota da aviação Anhanguera, prefixos e modelos. Não vou citar placa para não estender muito o vídeo, mas tem as placas também. Carro prefixo 202. Era um monobloco A321, detalhe Incabasa. Normalmente fazia a linha de Jundiaí, mas já era um carro reserva no ano de 1978, quando eu conheci o veículo, quando comecei a anotar as frotas, identifiquei esse carro, era um Incabasa. Carro prefixo 03, esse eu só fui conhecer em Itu, porque era escalado nas linhas para São Paulo, fazia Itu-São Paulo, São Paulo-Tietê, enfim, aquela região. Era o monobloco 355. Os monoblocos 355 não faziam a linha de Jundiaí. Iniciei a anotação das frotas em Jundiaí. A partir de Jundiaí, fui para outras cidades, começando por Vinhedo, foi a primeira viagem que eu fiz sozinho, em seguida Itu, São Paulo, Campinas e daí em diante. Carro 04, monobloco 362. Esse vinha eventualmente para Jundiaí, linha Itu-Jundiaí, mas também fazia outras linhas ali na região, de Itu para São Paulo, Boituva, São Paulo-Boituva. 05, monobloco 355. 08, monobloco 362. 09, monobloco 355. 10, monobloco 362. 11, monobloco 355. 12, monobloco 355. Essa sequência de 02 até o 12 era direto. A partir daí os prefixos pulavam e tinha um critério que eu identifiquei mais ou menos, que vocês vão perceber depois. 44, um Ciferal Paulista, aquele carro bem quadradinho, escalado também em São Paulo. 54, Ciferal Líder, motorização 355. 60, monobloco 362. 64, Ciferal Paulista. 74, Ciferal Líder 355. Na época, a Anhanguera não tinha carro de motor dianteiro, eram todos no motor traseiro. 80, monobloco 362. 84, Ciferal Líder. 90, monobloco 362. 94, Ciferal, esse daqui eu não me recordo se era Ciferal Paulista ou Ciferal Líder, mas era Ciferal. 100, o carro 100 já era a parte da renovação da frota da aviação Anhanguera, 1980, 81, que ela começou a comprar os monoblocos 364. Então o 100 era monobloco 364. Igualmente o de prefixo 200. 204, Ciferal Líder, também
foi para a Vale do Tietê. Como vocês podem notar, prefixo final 4 normalmente eram os carros de carroceria ciferal. 210, monobloco 352. 300, monobloco 364. 310, monobloco 352. 350, monobloco 362. Foi comprado em 1980, portanto, usado. Não consegui identificar a origem dele. 400, monobloco 321. Este não era em Cabasa como 02. Esse era 321. Também carro reserva que logo saiu de circulação. 404, Ciferal Líder. 410, monobloco 352. 450, monobloco 362, que veio junto com o 350, também comprado de alguma empresa que não identifiquei. Detalhe, este 450 tinha o volante preto, diferente dos demais 362 que tinha volante branco. Outro detalhe, o carro 310 352, que normalmente era escalado na linha de Jundiaí, ele não tinha Itu no letreiro. O ônibus saía de Jundiaí para Itu com Itu Salto, sendo que a linha não atendia Salto, era Jundiaí-Itu, fazia ponto final na Rodocenter de Itu. Mas como não tinha Itu no letreiro, o motorista deixava Itu Salto. Era o único. Carro 500, monobloco 364. 504, Ciferal Líder. 510, monobloco 352. Este era um carro reserva que eventualmente vinha para Jundiaí, também com uma curiosidade, era o único que tinha Cabreúva no letreiro. O que eu deduzi? Porque não via a linha da Anhanguera para Cabreúva. Era Itu-Pirapora, Itu-São Paulo via Pirapora. Nunca vi fazendo linha Cabreúva, mas tinha Cabreúva no letreiro desse carro. Então deduzi o seguinte, deveria ser algum horário excepcional de estudantes, de Itu para Cabreúva, tipo 11, 11h30 da noite, que levava estudantes de Itu, da faculdade de Itu, possivelmente também, para Cabreúva. Acredito que fosse isso, a única explicação. Era um horário, claro, que eu não estava em Itu nesse horário, não podia ter certeza do veículo saindo da rodoviária com destino a Cabreúva, mas tudo indica que era esse o itinerário, um itinerário último horário da noite. Existia muito isso na época, inclusive Jundiaí-Jarinu, até meados da década de 80, tinha também um horário que saía da rodoviária de Jundiaí, fazia ponto final em Jarinu, da aviação Atibaia, era o único horário levando estudantes de Jarinu que vinham para Jundiaí, para a faculdade, para outras escolas e voltavam para Jarinu 11, 11 e pouco da noite. O ônibus chegava em Jarinu, o motorista residia em Jarinu e ficava com o ônibus lá. 604 Ciferal Líder, 650 também um monobloco 321, igual ao 400. 700, monobloco 352. 704, Ciferal Líder. 710, monobloco 352. 800, monobloco 362. 804, Ciferal Líder. 900, monobloco 362. 910, monobloco 352. E o 1000, que era monobloco 364. Foi o último veículo comprado zero pela Vale, pela aviação Anhanguera. Mas eram carros que foram depois para a Vale do Tietê. Os monoblocos 364 e o Ciferal foram para a Vale do Tietê. Os 362, daí para os mais antigos, não ficaram na Vale. Detalhe,
teve talvez uns 2 ou 3 monoblocos 355 que rodaram por algum tempo na pintura da Vale do Tietê. Os demais foram todos vendidos. E uma curiosidade aqui também, critério dos prefixos, final 10, 510, 410, 310 eram monoblocos 352. Final 00 normalmente eram os 362. Foi essa a notação da Vale da aviação Anhanguera, eu sempre falando Vale do Tietê. A aviação Anhanguera, carros que estavam nela, e os mais novos foram para a Vale do Tietê quando ela ficou com as linhas. Deixe nos comentários, tenho anotação de mais empresas que vocês quiserem saber, eu transmito para vocês. Obrigado a vocês que acompanharam.